pessoal, então vamos falar um pouquinho hoje sobre rumos e azimuts. E para começar falando sobre o conceito de rumos e azimuts, isso tem tudo a ver com os tipos de norte. Na verdade, rumo e azimute nada mais é do que a direção que a gente vai tomar em relação ao norte. E aí, vamos explorar primeiro esse conceito de norte. Nós temos aí na literatura diferentes tipos de norte. Vamos trabalhar aqui em específico com 3 diferentes tipos de norte: norte geográfico, norte magnético e norte da quadrícula. Para começar, então, vamos falar um pouquinho sobre o norte geográfico. O norte geográfico ele está relacionado com o eixo do alinhamento norte-sul, que tem relação com o sentido de rotação da Terra. Então, a Terra ela rotaciona e esse eixo imaginário sobre o qual a Terra roda, gira, né? Ela é a relação do eixo norte-sul, definido aí como norte geográfico. E vai dividir aí, então, o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, relacionando aí a região do norte e a região do sul. Então, o eixo de giro da Terra tem correlação aí com o norte geográfico. Um segundo norte que nós trabalhamos muito aí na topografia, está cada vez mais em desuso, mas ainda é muito utilizado, é o norte magnético. O norte magnético, ele tem relação com esse instrumento que está aí nessa imagem do lado, que é a bússola. Então, a bússola, ela vai se alinhar com as linhas imaginárias que definem o campo magnético da Terra. Então, a Terra ela tem um campo magnético e esse campo magnético faz com que a agulha da minha bússola, que é uma agulha imantada, ela vai se alinhar, definindo aí a posição do norte magnético. Então, em cada posição da Terra, o meu norte magnético ele muda, ele é único para cada região. Então, ele pode variar mais ou menos aí, né, a relação do norte geográfico com o norte magnético. Então, dependendo aí da localização e dependendo do período do ano e do ano que nós estamos. Então, é importante sempre que a gente identifique a posição do norte magnético, identificar também a data, para a gente conseguir verificar aí essas alterações ao longo do tempo. E aí o norte magnético, então, como eu disse, ele tem relação com essas linhas de indução, com as linhas do campo magnético da Terra. No meio do nosso planeta, nós temos um núcleo ferroso, então aqui a gente pode ver essa marcaçãozinha aí em vermelho. Nós temos um núcleo ferroso e a Terra funciona como se fosse uma grande pilha. E, em função disso, a gente tem um campo magnético que forma aí essas linhas de indução. E, com isso, a gente tem um local de concentração de todas as linhas no sul magnético, que é denominado norte magnético. É um pouquinho confuso aí, porque pelos sentidos de indução, das linhas de indução, o que a gente denomina como norte geográfico estaria correspondente ao sul magnético das linhas do campo de força. Mas para não gerar muita confusão, a gente acaba denominando o sul magnético como polo norte magnético. Então a gente faz aí uma modificaçãozinha, o que efetivamente pela física seria o sul da pilha, a gente chama de norte magnético, que está alinhado com o norte geográfico. Veja bem, eles estão na mesma direção. O norte geográfico e o norte magnético, eles estão apontando para a mesma direção, mas eles não são coincidentes. Eles não são coincidentes, fazendo com que haja uma variação angular entre o norte magnético e o norte geográfico. Essa variação angular é chamada de declinação magnética. E aí, como eu disse, que o norte magnético ele vai ter uma angulação diferente para cada localização, essa declinação magnética ela também vai ser diferente para cada região do globo. Então, é preciso saber localizar isso e saber definir essa variação angular entre o norte geográfico e o norte magnético. Então, a gente tem essas linhas do campo magnético da Terra e isso define aí
o alinhamento do nosso norte magnético. Nós temos ainda um terceiro norte, que a gente denomina de norte da quadrícula. Então, muito comum aí na cartografia, a gente trabalhar aí com o norte da quadrícula. Quando a gente tem o planeta e a gente quer decompor o planeta em uma projeção bidimensional, então o globo ele é tridimensional, em 3D. Então a gente tem aí uma forma volumétrica. E a gente quer transformar isso para o papel, ou seja, em 2 dimensões, a gente não consegue simplesmente fazer essa decomposição. Então a gente usa artifícios para conseguir representar o que está em 3 dimensões em uma forma bidimensional. E uma dessas formas é a projeção TM. No geral, a gente sempre usa várias projeções cartográficas. E a mais comum ou a mais famosa que a gente tem é a projeção TM, Universa Transversa de Mercator. A gente tem, então, o globo, que está aqui no meio, o planeta Terra, e ele vai ser decomposto com o auxílio de um cilindro. Então, está aqui o meu cilindro, e esse cilindro, em relação ao eixo norte-sul da Terra, ele vai ficar num ângulo de 90 graus. Então, eu tenho o eixo do meu cilindro, o eixo do planeta, ele vai ficar num ângulo de 90 graus. Então, é um cilindro transverso. E secante, porque ele corta a minha Terra em 2 posições. Então, ele não tangencia, ou seja, não é um único ponto. Ele dá uma seccionada mesmo. Então, ele é um cilindro transverso, secante, ao elipsoide, que é a forma da Terra que a gente usa como representação. Com isso, a gente vai girando esse cilindro várias vezes. Na hora que eu giro esse cilindro, eu vou decompondo a Terra em vários fusos. Então, em cada um dos fusos, eu vou ter uma fatiazinha. É como se eu tivesse uma mexerica, a Terra fosse uma mexerica, e os vários gomos da mexerica vão ser decompostos ali no papel. Para ser mais específica, nós temos 60 fusos, como se minha mexerica tivesse 60 gominhos. Então, cada um desses fusos, cada um deles aqui, eu vou representar agora com um alinhamento de um eixo central, que é o meridiano central, cortado aí pela linha do Equador, no meio, aí, dividindo o hemisfério norte e o hemisfério sul. Quando a gente tem essa definição do fuso, nós passamos a ter um norte. E esse norte é chamado de norte da quadrícula. Então, o norte da quadrícula ele vem a partir da projeção TM, da decomposição da Terra em vários fusos. No caso da projeção TM, a gente chama de norte da quadrícula. E o norte da quadrícula, ele não é também alinhado com o norte geográfico. Eles não são posicionados na mesma direção. Porque o norte geográfico, ele tem relação com o sentido de rotação da Terra. O norte da quadrícula, ele tem relação com o meu fuso. E aí, cada fuso, eu vou estar numa determinada posição. E em cada lugar dentro do fuso, eu vou estar com o norte geográfico apontado para direção diferente. Então, a gente vai ter uma variação angular entre o norte da quadrícula e o norte geográfico, que é chamado de convergência meridiana. Então, nós temos 2 tipos de variação. A variação entre o norte geográfico e o norte magnético, declinação magnética, e entre o norte da quadrícula e o norte geográfico, que é chamado de convergência meridiana. E a convergência meridiana vai depender aí da posição que eu estou no meu fuso. Tudo isso para falar que o norte ele vai servir de uma indicação de referência para a gente aqui na topografia. Então, em relação a qual referência eu estou trabalhando. Então, eu não vou misturar as 3 coisas. Ou eu vou estar falando a respeito do norte geográfico, ou do norte magnético, ou do norte da quadrícula. Mas qualquer um dos 3, a forma de determinar rumos e azimutes é a mesma. Isso não varia. O que vai variar é o tipo de norte que eu posso estar trabalhando. O mais comum que a gente vai acabar falando aqui na topografia vai ser aí ou o norte geográfico ou o norte magnético. O norte da quadrícula acaba sendo mais utilizado para levantamentos grandes, então quando a gente trata de áreas de cadastramentos maiores. Então, na topografia clássica, utilizando os equipamentos mais básicos, né,
como a gente tem a limitação da área de trabalho, da área de cadastro, nós também não vamos trabalhar muito aí com o norte da quadrícula. Então aqui, a primeira coisa que a gente precisa de pensar é que sempre que eu penso em rumo ou azimuth, eu preciso de pensar em um alinhamento, ou seja, eu estou saindo de um ponto e indo para outro ponto. Então, é a situação que está ilustrada aqui na figura da esquerda. Eu estou com o meu equipamento estacionado, eu estou com o meu tripé e a minha estação total posicionada numa determinada localização, em cima aqui de um pontozinho de apoio, de um ponto de referência. Eu estou, então, olhando o auxiliar que está segurando o meu conjunto bastão-prisma e entre o ponto de estação e o ponto visado, eu tenho um alinhamento. Então, eu tenho uma direção, um alinhamento ou um sentido de caminhamento. Na figura da direita, eu estou vendo aqui um polígono de 4 lados. Eu saio do ponto T1, vou até o ponto T2, depois vou até o ponto T3, vou até o ponto T4 e retorno ao ponto T1. Então, eu tenho um alinhamento de T1 para T2, um alinhamento de T2 para T3, um alinhamento de T3 para T4 e um alinhamento de T4 para T1. Então, eu tenho alinhamentos que vão formar aí um polígono fechado nesse caso. Então, eu vou sair de um ponto e até o ponto 2, do ponto 2 até o ponto 3, do 3 até o 4 e retornar ao ponto 1. E como que eu vou fazer isso? Considerando rumos e azimuths. Essa é a nossa consideração aqui para esses conceitos iniciais de rumo e azimuth. Então, eu tenho um alinhamento, eu estou saindo de um ponto e indo para outro ponto. Isso é primordial. Então, o conceito de rumo, ele vai ser um ângulo. Então, eu estou saindo de um ponto e indo para outro ponto. Um ângulo formado entre o alinhamento norte-sul. Então, eu tenho um eixo norte e um eixo sul. Lembrar aqui que eu posso ter norte magnético, norte geográfico ou norte da quadrícula. Então, entre esse alinhamento norte-sul e a direção que eu estou considerando. Então, o alinhamento que eu quero considerar. Então, eu posso me movimentar em qualquer direção aqui. Então, eu tenho a minha origem. É como se eu tivesse um plano cartesiano aqui de eixo x e y. A gente vai substituir o x pela direção leste-oeste. Então, o nosso eixo x ele foi substituído pelo leste-oeste e o eixo y foi substituído pelo alinhamento norte-sul. Mas é um plano cartesiano e a gente pode pensar nele nessa direção. Se eu penso na superfície, esse plano cartesiano ele está projetado aqui na superfície. O norte está numa determinada direção, o sul está em outra direção. Então, lembra? De leste para oeste, quando a gente aprende sobre as direções em relação ao nascer do sol, o sol nasce em leste e se põe a oeste. Então, de leste para oeste, eu tenho como encontrar a posição do norte e a posição do sul. Então, ele está aqui na minha superfície. Esse plano cartesiano está alinhado com a superfície da Terra. Então, eu tenho esse alinhamento norte-sul e a direção que eu vou querer me movimentar. Então, eu posso querer me movimentar do ponto 0 até um ponto 1, do ponto 0 até um ponto 2, do ponto 0 até um ponto 3, do ponto 0 até um ponto 4, ou outra nomenclatura qualquer. Esse ponto que é a origem, ele poderia ter uma outra nomenclatura, ponto 1, ponto 2, ponto A. Então, essa nomenclatura vai depender aí dos trabalhos em campo que a gente estiver realizando. No sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, esse ângulo ele pode ser medido tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Mas ele tem uma questão, ele vai variar só de 0 a 90 graus. Contado a partir do norte ou do sul, na direção leste ou na direção oeste. Então, se eu pegar uma circunferência completa, eu tenho 360 graus. Se eu posso chegar no máximo 90, eu vou ter 4 possibilidades. 4 possibilidades para conseguir varrer os meus 360 graus. Eu tenho obrigatoriamente que sair ou do norte ou do sul. Então, ou eu saio do norte ou eu saio do sul. Nunca partindo de leste ou de oeste. Ou do norte ou do sul. À direita ou à esquerda, ou seja, no sentido horário ou anti-horário. Então, eu posso variar de 0 a 90 para cá, de 0 a 90 para cá, de 0 a 90 para cá, de 0 a 90 para cá. Então, de 0 a 90, saindo do norte, indo em direção a leste,
No norte eu tenho 0 graus, em leste eu tenho 90 graus. Então, eu tenho um ângulo e uma determinada direção. Nordeste. Saindo do norte e indo em direção ao oeste, eu saio do norte, que é 0 graus, em direção ao oeste, chegando no oeste com o máximo de 90 graus, eu vou ter a direção noroeste. Saindo do sul em direção a leste, eu vou sair do 0 graus no sul e ir em direção a leste, chegando no máximo a 90 graus em leste. Então, eu vou ter a direção sudeste. Saindo do sul e indo em direção ao oeste, saio do sul com 0 graus, chego no oeste com no máximo 90. Então, eu tenho a direção sudoeste. Então, aqui, quando a gente trabalha com o rumo, como a gente tem 4 possibilidades, eu preciso de identificar em qual quadrante que eu estou. E os quadrantes aqui da topografia são diferentes dos quadrantes da convenção matemática. Então, o nosso primeiro quadrante está no norte-leste, o segundo quadrante sul-leste. Então, aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, que é diferente dos quadrantes da matemática. Aqui a gente tem uma convenção própria. Então, se eu estou indo aí em direção a qualquer um dos meus quadrantes, eu vou ter sempre que identificar, além do ângulo, a minha direção, para eu saber quanto eu preciso de ter de variação angular entre o ponto que eu estou e o ponto que eu quero ir. Eu preciso de ter um ângulo e uma direção. Então, vamos imaginar o seguinte, nesse primeiro exemplo, eu estou aqui no primeiro quadrante. Nesse primeiro quadrante, eu estou saindo de um ponto e indo até um ponto P1. Então, na superfície mesmo, eu estou saindo do ponto, de um ponto central lá no meio do pátio, lá do Cefet, e indo em direção ao prédio administrativo. Então, estou saindo de um ponto P0 e indo em direção ao ponto P1. Em relação à minha bússola, estou com a minha bússola posicionada, eu vou girar 30 graus 15 minutos na direção nordeste e vou caminhar 100 metros e vou chegar até o ponto P1. Então, o rumo e o azimuth, ele sempre vai estar associado com uma distância. Nós não vamos trabalhar com a distância agora nesse momento, mas ele sempre vai estar associado com a distância quando a gente quer delimitar alguma área. E aí eu tenho rumos ou azimuths e uma determinada distância para delimitar um perímetro. Então, aqui eu vou estar relacionando com o norte. Então, eu estou saindo de um ponto P0 e indo até um ponto P1. Com quanto de variação? 30 graus 15 minutos, saindo do norte em direção a leste, 30 graus 15 minutos, nordeste. Ou eu posso escrever saindo do norte, 30 graus 15 minutos, em direção a leste. 30 graus 15 minutos nordeste ou norte, 30 graus 15 minutos leste. Então, as duas nomenclaturas, na hora de escrever, né, o rumo, funcionam. A mesma coisa do primeiro quadrante, eu posso ter para o segundo quadrante. Só que no segundo quadrante, eu estou saindo do sul aqui. Então, meus 30 graus 15 minutos sudeste, eles são do sul em direção a leste. Lembrar que o rumo vai variar em, no máximo, 90 graus, de 0 a 90, em relação ao eixo norte e sul. Terceiro quadrante, a mesma coisa, saindo do sul, indo em direção ao meu alinhamento. Então, sul-oeste, 30 graus 15 minutos, sul-oeste. Então, estou saindo deste ponto e indo para este ponto. São alinhamentos diferentes esses que eu estou mostrando, identificando aqui os 4 quadrantes. Então, em uma posição, eu estou num ponto indo para uma direção, depois eu estou num ponto indo para outra direção, volto naquele mesmo ponto indo para outra direção, e assim por diante, para mostrar aí a movimentação nos 4 quadrantes. E por último aqui o quarto quadrante, saindo do norte em direção a oeste, 30 graus 15 minutos noroeste. Então, quando eu penso no rumo, eu tenho 4 possibilidades. Como eu tenho 4 possibilidades, eu preciso de um ângulo e de uma direção. Sempre preciso da direção, das palavrinhas ali que vão indicar qual o sentido daquele rumo. Nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste. Então, aqui, os quatro alinhamentos mostrados na mesma figura
Então, eu tenho 4 aqui possibilidades. Lógico que não precisa de ser 30 graus e 15 minutos, mas aqui o exemplo que foi fornecido, 30 graus e 15 minutos, então eu posso ir para qualquer uma dessas direções. Já o azimuth, diferente do rumo, ele vai ser um ângulo em relação ao eixo norte-sul também, e a direção que eu quero considerar, o alinhamento que eu quero considerar. Ele pode ser medido a partir do norte ou do sul, no sentido horário ou anti-horário. Ele vai variar sempre de 0 a 360 graus. No Brasil, a gente convencionou que o azimuth ele é sempre o ângulo em relação ao norte, no sentido horário. E isso facilita tudo para a gente. Então, em relação ao norte, no sentido horário, eu sempre vou partir do norte, girando aqui no sentido. Então, eu sempre vou ter saindo de um ponto, indo em direção a outro ponto, que pode estar em qualquer um dos 4 quadrantes, mas agora a origem do meu ângulo é sempre o norte e sempre um giro no sentido horário. Essa é a convenção que a gente tem no Brasil. Se eu partir, então, de um ponto indo em direção ao ponto 1, então eu estou numa determinada posição, estou indo para o ponto 1, com um ângulo de 30 graus 15 minutos, eu sei que no primeiro quadrante o ângulo vai variar de 0 a 90. Então, aqui eu não preciso mais da direção, eu não preciso de identificar o quadrante. Então, se eu identifico o quadrante, eu estou falando de rumo. Se eu não identifico o quadrante, eu estou falando de azimuth. Então, de 0 a 90 graus, eu estou no primeiro quadrante com meu azimuth. No segundo quadrante, eu estou aqui entre 90 e 180 graus. O ângulo vai partir do norte, no sentido horário. De 90 até 180, eu vou estar aqui no segundo quadrante. No terceiro quadrante, entre os ângulos de 180 e 270. Então, o ângulo vai partir do norte, no sentido horário, em direção ao alinhamento que eu estou caminhando. Então, eu tenho aqui nesse exemplo 210 graus e 15 minutos. E no quarto quadrante, eu tenho o ângulo partindo do norte no sentido horário, e esse ângulo vai variar, então, de 270 a 360 graus. Como o ângulo completo vai variar de 0 a 360 graus, eu vou estar, então, posicionado em qualquer um dos 4 quadrantes a partir do ângulo. Então, eu sei qual posição que eu estou pelo próprio ângulo. Então, se o meu azimuth ele ficar maior do que 360 graus, eu sei que eu dei mais de uma volta completa. Então, eu tenho que subtrair aí 360 graus. Vamos supor que ele fosse 380 graus. Então, eu dei uma volta de 360 mais 20. Então, eu caí no primeiro quadrante com 20 graus. Então, sempre que eu tiver o azimuth, ele é o ângulo medido em relação ao norte, no sentido horário, variando de 0 a 360 graus. Essa é a convenção que a gente tem no Brasil. Aqui, os nossos 4 azimuths posicionados aí no mesmo quadrante. E quando a gente tem, então, o azimuth, eu vou ter aí a direção em relação ao norte. Então, aqui eu estou exemplificando 4 posições diferentes, igual no rumo, tá? Tanto o rumo quanto o azimuth são medidos nesse plano cartesiano alterado aí do eixo norte-sul, leste-oeste. Então, a gente consegue transformar rumo em azimuth ou azimuth em rumo. Então, no primeiro quadrante, por exemplo, o meu azimuth e o meu rumo são numericamente iguais. O que diferencia o rumo do azimuth? O rumo ele vai ter as palavrinhas nordeste e o azimuth não. Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque se eu coloco a palavra nordeste na frente do ângulo, eu estou identificando rumo, não azimuth. Então, quando eu quero identificar azimuth, eu preciso de deixar sem as letrinhas que indicam a direção. Então, numericamente, eles são iguais. Então, aqui, ó, na direção desse alinhamento 1, o rumo, o ângulo que identifica o rumo e o ângulo que identifica o azimuth são iguais. Já no segundo quadrante, o meu azimuth ele é medido em relação ao norte,
tá aqui. Azimuth para o ponto 2. E o meu rumo, ele é medido a partir do sul, que eu estou no segundo quadrante. Então, se eu quero converter rumo em azimuth, eu tenho o rumo e eu quero calcular o azimuth. Para calcular o azimuth vai ser 180 graus menos o valor do rumo. Então, 180 graus menos o rumo, eu tenho o valor do azimuth no segundo quadrante. No terceiro quadrante, no meu alinhamento aqui em direção ao ponto 3, eu tenho o azimuth a partir do norte e eu tenho meu rumo a partir do sul. Se eu quero transformar rumo em azimuth, eu vou pegar o valor do meu rumo e eu vou somar 180 graus para conseguir calcular o azimuth. Já no quarto quadrante, em direção ao ponto 4 aqui, eu tenho o azimuth, que é o que eu quero calcular, e tenho o rumo, que foi medido ali no quarto quadrante. O azimuth mais o rumo corresponde a 360 graus. Então, aqui, se eu quero calcular o valor do azimuth, o azimuth vai ser 360 graus, que é o círculo completo, menos o valor do meu rumo. E aí, eu chego no valor do meu azimuth. Então, dependendo do quadrante que eu estou, eu consigo fazer essa conversão aí utilizando essas fórmulas. Ou desenhando mesmo a posição dos ângulos, eu vou conseguir identificar isso sem ter que decorar as fórmulas. Então, basta entender como que isso funciona no quadrante, nos quadrantes ali, no plano, para conseguir deduzir a fórmula. Do mesmo jeito que a gente fez a conversão de rumo em azimuth, nós vamos conseguir fazer a conversão de azimuth em rumo. Então, as regras, né, são similares. No primeiro quadrante, o azimuth e o rumo são numericamente iguais. A diferença é que, se eu tenho o valor do azimuth e eu quero transformar esse azimuth em rumo e eu estou no primeiro quadrante, para que esse ângulo seja transformado em rumo, eu preciso de colocar o quadrante. Então, o meu rumo aqui vai estar na direção nordeste. Então, eu tenho o ângulo e eu tenho a direção. Então, para a determinação do rumo, eu preciso de identificar o quadrante. No segundo quadrante, eu tenho o azimuth e eu quero calcular o rumo. A regrinha é igual, só mudei a posição aqui, né? Então, para calcular o rumo, eu tenho 180 graus menos o valor do meu azimuth. Lembrar aqui de colocar a direção sudeste. No terceiro quadrante, tem o azimuth, o AZ3 aqui, e quero determinar o meu rumo 3. O azimuth menos 180 graus vai ser igual ao valor do rumo. Lembrar de adicionar o quadrante, sudoeste. No quarto quadrante, tem o azimuth, que é o AZ4, e quero determinar o rumo 4. Então, para conseguir calcular o rumo, 360 graus menos o valor do azimuth. Vou ter o ângulo do rumo e lembrar de colocar a direção noroeste para o quarto quadrante. Então, aqui a gente consegue determinar a transformação de rumo em azimuth ou azimuth em rumo. Então, se eu tiver um ângulo num determinado formato e quiser passar ele para outro, eu consigo fazer isso. O que eu considero mais interessante é aprender a fazer o posicionamento desses ângulos, tanto do rumo quanto do azimuth, na figura, para a gente conseguir fazer a conversão depois. Então, com isso, a gente fecha a parte teórica a respeito de rumos e azimuths. Vamos partir, então, para exercícios. Aguardo vocês na próxima.